Então eu vou lá, vamos dar um pulinho lá na Globo News, porque eu fui pego de surpresa. A Globo News apagou o tweet que eu ia transmitir, só para. Mas tudo bem, porque dá para arrumar outro que só se fala nisso hoje. Carlos Bolsonaro, vereador e filho do ex-presidente, é alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal nessa manhã maravilhosa de segunda-feira. Operação Desdobramento da investigação que apura o uso da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, para espionagem ilegal. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Então vou trazer aqui para nós a Andréa Sadi, que sabe um pouco disso e hoje ela está de home office, pelo jeito. Tirando o Carlos Bolsonaro nessa operação de fato, porque tem a suspeita de que o Carlos Bolsonaro, por meio de seus assessores, recebia informações da BIM paralela. Acho que isso é a informação mais importante que a gente tem, e junta Carlos Bolsonaro, a família Bolsonaro, como beneficiário desse esquema de espionagem ilegal da BIM paralela, porque você tem Flávio Bolsonaro, você tem o Jair Renan e agora o Carlos Bolsonaro, como... Não sei o que ela está falando. Flávio Bolsonaro foi beneficiado ali para acompanhar e instrumentalizar a Polícia Federal no Rio de Janeiro, no âmbito das investigações da rachadinha. E Jair Renan foi aquele sócio dele ali, lembra? Que era uma parada de personal, e aí usaram a ABIN para meio que livrar o Jair Renan e deixar o cara sozinho. E aí agora chegou no Carlos Bolsonaro. Ou seja, por enquanto só o Bananinha tá distante disso. Não dá para dizer que o Jair está distante disso, porque como o erro era na ABIN, ele era presidente da República, ele, portanto, sabia, né? A ABIN respondia a ele e ao general Augusto Heleno, que também já, seu velho escroto, vai chegar na tua casa. Então, é isso. A Sadi está aí fazendo o resumo da família Bolsonaro nesse âmbito. Beneficiário desse esquema ilegal que está sendo investigado pela PF. Na semana passada, a PF trouxe que o Flávio, ele de fato teria usado as informações da BIM paralela para fazer a defesa dele no caso das rachadinhas. O Jair Renan também teria tido acesso e teria se beneficiado das informações da BIM paralela em investigações das quais ele era alvo da PF, e agora o Carlos Bolsonaro como beneficiário dessas informações. Então, diria para você que semana começa muito ruim para a família Bolsonaro. Estava ouvindo o Léo Arco. Muito boa para o resto do Brasil, né? Verde falar da live deles ontem, parece o tempo todo que eles têm acesso às informações, acesso ao que está acontecendo, então vamos aguardar o desdobramento para saber, de fato, onde é que essa operação vai chegar e o que ela vai comprovar, porque até agora o que a gente tem de informação é que é uma busca e apreensão na casa do Carlos e também na Câmara dos Vereadores. Eu ouvi o Léo falando que ele não estava em casa, o Carlos Bolsonaro também provavelmente vai ser chamado a falar e explicar o que está acontecendo. Exato. Quando foram dar a dura lá na casa dele, ele não estava em casa, porque ele estava em Angra com o pai e os irmãos, da onde eles apresentaram aquela live horrorosa ontem. Já vamos chegar na live. Só para um nível de contexto a quem está chegando agora. Nesse momento, agentes da PF realizam buscas em diversos endereços vinculados a Carlos Bolsonaro. Entre eles, o gabinete do parlamentar na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e assessores do político também estão sendo alvos de busca e apreensão. Os mandados desta segunda miram o núcleo político de Ramagem, aliados dele na época da ABIN e no atual mandato como deputado federal. A suspeita é de Carlos, filho 02 do Bolsonaro, teria recebido os materiais obtidos ilegalmente pela ABIN. Essa live aqui vai ter uma discrepância temporal, porque eu estava preparando ela hoje de manhã, e como a operação está acontecendo agora, muitas coisas foram acontecendo durante e estão acontecendo agora. Então, vai ter coisa que eu vou falar que já vai estar desatualizada, porque tá rolando ao vivo, né? Então, agora vamos lá na Dani Lima, porque a Dani Lima ela vai fazer uma apuração um pouquinho melhor que a da... Melhor não, né? Um pouquinho mais completa e com mais tempestividade do que a da Sadi, justamente por isso que eu falei. Outras coisas já tinham acontecido. A Federal apreendeu com Carlos Bolsonaro um computador da Agência Brasileira de Inteligência. E é basicamente isso por enquanto. Por quê? Quando a Sadi fala, ela não tinha nada, não tinha nenhum comunicado oficial da Polícia Federal ainda de apreensão. E a primeira coisa que a Dani Lima traz aqui é justamente isso. Foi encontrado um computador da ABIN na casa de um vereador do município do Rio. Não tem por que isso está acontecendo. Então, já justifica toda a busca e apreensão. E aqui o que a Dani vai falar agora também, a Polícia Federal também foi na casa em Angra, onde está Bolsonaro e os filhos, da onde transmitiram a live ontem,
Só que assim que a Polícia Federal chegou, eles meteram o pé de barquinho. Foi bem cena de filme mesmo. Já viram o começo de... Como é que é? Thomas Crown? Aquele que... Percy Brosnan, roubando arte? Enfim, tem nada a ver com isso. Atenção, 9 horas e 52 minutos, informação em primeira mão que você vê aqui na Globo News. A Polícia Federal apreendeu com Carlos Bolsonaro um computador da ABIN. O vereador do Rio de Janeiro jamais teve qualquer cargo na administração federal. Não há explicação possível para ele ter consigo um equipamento cadastrado na Agência Brasileira de Inteligência. Já é o suficiente para prejudicar muito o Ramagem. E também o general Augusto Heleno, que na época estava ao GSI e a ABIN era subordinada ao GSI. Não é só essa informação que eu trago para vocês, embora este seja o fato mais importante no dia de hoje e traga aqui o tamanho da interseção, o tamanho da interferência que havia entre os aparelhos públicos de segurança que teriam sido sequestrados para favorecer diversos interesses da família Bolsonaro e o que de fato aconteceu. O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, tinha, segundo fonte da Polícia Federal, um computador da ABIN entre seus pertences. Para elencar aqui, eu acabei de trazer a informação que... Pô, eu me pergunto, esse cara com certeza, ao meu ver, com certeza eles sabiam que isso ia ser deflagrado hoje, segunda-feira. Um dos motivos de toda essa operação é justamente isso, né? A informação que está indo para onde não devia. A gente viu na semana passada alguns fatos de que o próprio Ramagem estava sendo comunicado pela ABIN de agora, pela ABIN do Lula, que ainda tem muita gente que chegou ali no governo passado, e que ele estava tendo acesso à investigação dele, né? Ou seja, está tendo vazamento agora. Então, ao meu ver, o Carlos Bolsonaro ou foi burro, deixando esse computador lá, não ter levado para Angra, ou ele deixou ali de propósito, né? Como uma isca, sei lá. E os filhos e Bolsonaro estavam na casa quando a Polícia Federal chegou. Que eu acabei de trazer a informação que os filhos e Bolsonaro estavam na casa quando a Polícia Federal chegou, pois eles deixaram o local de barco. Assim que a Polícia Federal aparece, Bolsonaro e seus filhos saem de barco. Caralho, imagina, cara. Assim que a Polícia Federal chega, os caras saindo de barquinho, a remo. Só que duvido que foi a remo, né? Deve ter sido uma lanchinha, se pá, até um iate. De barco de Angra dos Reis. Dani Lima, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Tá, então eles estão ali em Angra, a Polícia Federal também foi lá, segundo a Daniela Lima, eles saíram de barco. Onde eles estão ali, inclusive essa casa em Angra, foi onde fizeram essa tal super live ontem, que, em resumo, atacaram o processo eleitoral, defendeu o negacionismo durante toda a pandemia, afirmou que os nordestinos fogem para São Paulo porque os governos que eles elegem no Nordeste é ruim, então eles vêm para São Paulo, e fez propaganda de venda de curso. E defendeu ali, né? Conseguiu defender a ABIN paralela dele também. Desespero demais, cara. E dá pra ver que a situação tá ficando muito feia mesmo pro clã. Pô, já tá na hora de começar a algemar esses caras aí, né? Carlos pode ser o primeiro já, porque não tem por que um vereador do município do Rio de Janeiro, que nunca fez parte do governo federal, tampouco da Agência Brasileira de Inteligência, ter um computador da ABIN. Isso aí compromete mais ainda o Ramagem. E o Carluxo e o Ramagem estão juntos esse ano, praticamente o ano inteiro. O Carlos Bolsonaro, além de ter sido promovido a presidente do PL no Rio de Janeiro, os maiores nomes do PL no Rio de Janeiro, ele também está como diretor da campanha do Ramagem à Prefeitura do Rio de Janeiro. Sim, você que não é do Rio, saiba que esses dois, que foram os últimos grandes acontecimentos aí da Polícia Federal nesse âmbito de corrupção na ABIN, de espionagem ilegal na ABIN, eles estão juntos fazendo campanha para a Prefeitura do Rio de Janeiro. E aí, tá, a gente viu o bolsonarismo ontem. Por que eu tô falando que eu acho que eles sabiam que ia acontecer essa operação? Justamente por causa da live. Eu acho que eles antecipando a live, trazendo a live para antes da operação, vai parecer que a operação aconteceu como perseguição à live. E se tu for no Twitter do bolsonarismo, não do Bolsonaro, do bolsonarismo, né, de toda essa extrema-direita que vem se comunicando através de pânico moral, tá lá falando. O governo Lula tá perseguindo o bolsonarismo, né, os filhos do Bolsonaro, porque ele teve uma live super, super cheia ontem. A live foi um sucesso. E aí hoje o Lula mandou a Polícia Federal atrás do Carlos Bolsonaro. Então, ao meu ver, eles sabiam. O Carlos Bolsonaro deixou esse computadorzinho lá para pega aí, ó, vou fingir que eu não sei de nada. E aí eles se anteciparam nessa live. Tá, e no final das contas, cara,
E aí, no final das contas, o Bolsonaro meio que fez a live para isso, para se justificar, né? Cooptar ali, tomar as rédeas da narrativa. Mas, em resumo, cara, o que tu tem que saber da live de ontem é isso aqui, ó. Eu não tenho inteligência. Concordo, Mito. Concordo mesmo, concordo muito. E, bom, também não deve ter nada ali mais relevante na casa do vereador. Acredito que as provas devam ter sido queimadas, né? Não sei se eles esperavam que a Polícia Federal fosse em Angra, muito menos que ia ter essa fuga aí de barquinho. Mas, bom, tá tudo ainda no calor do acontecimento. Com o passar do dia e da semana, a gente vai vendo aí o que rolou. Mas vamos aqui no Twitter do Central da Política, porque isso aqui eu acho interessante para a gente ter uma noção do todo do que a Polícia Federal tá apurando ali atrás do Carlos, né? Polícia Federal apura a existência de 5 núcleos no suposto esquema de espionagem ilegal. PF apura a existência, eu já li isso. O primeiro seria formado por policiais federais cedidos à ABIN durante a gestão de ramagem. Inclusive, 2 já foram exonerados pelo governo Lula. O segundo é composto por membros da alta cúpula da agência. O terceiro é integrado por subordinados que faziam as operações de vigilância. E o quarto envolvia uma ação que monitorou uma ONG e tentou relacionar os ministros do Supremo Tribunal Federal a uma facção criminosa. Já o quinto está relacionado com pessoas que tiveram acesso a um sistema que monitorava a localização em todo o país. Então, é isso. O que eu quero saber agora é como que isso vai refletir nas eleições. Afinal, como eu falei, Carlos Bolsonaro é o suposto coordenador da campanha do Ramagem. Esses dois estão juntos para a Prefeitura do Rio de Janeiro. E, além de ser ele o coordenador da campanha, ele também é o responsável pelo trabalho das mídias sociais do Ramagem ali para a Prefeitura. Carluxo sempre foi conhecido por ser coordenador de mídia do pai, né? Mídias do pai, e ser um excelente criador de pânico moral, fake news, e tem ali o âmbito da... Como é que era? Gabinete do ódio, né? Que era a máquina bolsonarista de desinformação. O Rio de Janeiro é um hub muito importante para o PL manter a sua relevância. O Rio de Janeiro, como cidade, não é tão importante quanto São Paulo no âmbito industrial, no âmbito econômico, mas socialmente, culturalmente falando, o Rio de Janeiro geralmente é o espírito que sempre ecoa para o Brasil, né? Muitas vezes, muitos programas são testados antes no Rio de Janeiro para ver se são bem implementados no Brasil. Um exemplo disso que eu trago foi a GLO, decretada pelo Temer, para ver se os militares iriam conseguir governar o Estado via GLO, para ver se der certo, por que não tentar no Brasil, né? Como a intervenção federal aqui falhou, eu acho que isso acabou desmotivando toda a tentativa golpista dos militares. No ano passado, no caso, né? No pós-eleição. Tá, a gente só tem que ficar de olho agora, como eu falei, para as eleições, que são importantes, eleições a nível municipal. Só ver se até dia 6 de outubro, que é quando ocorre o pleito, se tanto os bolsonaros quanto o Ramagens não estarão presos, né? Porque está caminhando para isso, pelo que parece.